Eu passei por muitas situações difíceis na minha vida antes de começar no digital. Com a morte do meu pai, do meu avô, minha mãe entrou numa depressão muito severa e, poxa, as coisas ficaram bem difíceis em casa. Quando eu comecei no digital, eu só queria ganhar uma renda extra, certo? Quando a gente fala de liberdade, a gente fala de você poder ter liberdades em todos os ângulos, não só em dinheiro, e sim em tempo. Até você validar uma oferta no digital, você tem que testar várias e errar inúmeras vezes. Procurem construir algo sólido, que vai te gerar renda todos os meses, constantemente, independente. Sua história de transformação de vida começa a partir da trágica dor da morte de seu pai e seu avô. Nas lágrimas de desespero da sua mãe, ele viu a necessidade de transformar a realidade da sua família. E foi aí, através da necessidade de mudança, que a sua história no digital começou. Então já dá pra ver que o papo de hoje vai ser bom, né? Então conheça o nosso player revelação UTMFI do mês de agosto, Marcos Nix. Seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Márcio, pelo convite de estar aqui hoje. É muito significante para mim como player ter, né, o convite de uma pessoa como você. E muito obrigado ao público também que está assistindo aí. E bora lá. Legal, cara, o prazer é nosso. E pra gente começar, então, eu lembro quando a gente conversou, foi muito difícil ouvir a sua história e não se emocionar, porque realmente você teve que superar muitos desafios, né, muita coisa difícil. Então, a primeira pergunta é como que você enxerga que, olhando hoje, né, com mais maturidade que você tem pro passado, que esses desafios que você superou te ajudaram a construir o que você construiu hoje, a chegar mais longe aonde você chegou? Então, Márcio, vamos lá. Quando eu estava lá atrás, começando no digital, como a gente tinha conversado um pouquinho antes, o que acontece? Eu passei por muitas situações difíceis na minha vida antes de começar no digital. Com a morte do meu pai, do meu avô, minha mãe entrou numa depressão muito severa e acabou que ela saía cedo para ir trabalhar, ela era faxineira, saía cedo de casa, 5 horas da manhã, acabava voltando 11 horas da noite para casa, poxa, dizendo assim, era como se fosse um trabalho escravo, né? É difícil. Pegava 4 ônibus lotados todos os dias e nisso que ela entrou nessa depressão, a gente acabou que, poxa, as coisas ficaram bem difíceis em casa. E meus irmãos também procuraram outras formas de poder ajudar em casa com a minha mãe naquela situação. Ela ficou bem triste, acamada. Todos os dias ajoelhava o joelho no chão e perguntava para Deus o que estava acontecendo, por que daquilo tudo. E eu, como filho, não ficava feliz em ver a situação da minha mãe, né? E foi aí que eu fui atrás de conseguir ganhar dinheiro com renda extra, alguma coisa que pudesse me ajudar a ajudar minha mãe dentro de casa. E nisso, com aquele começo bem clichê, né, que todo mundo começa, eu pesquisei como ganhar dinheiro na internet. Apareceu inúmeras coisas ali naquele momento e eu, poxa, com um telefone antigo que minha mãe me deu, com muito suor, muito esforço, que, poxa, ela trabalhou muito, parcelou aquele telefone, no meu aniversário chegou, filho, tô te dando esse telefone aqui, eu queria um iPhone, né? Porque na época eu jogava jogos online e queria ser jogador profissional, mas infelizmente ou felizmente eu não consegui. E aí nisso tudo minha mãe chegou com um telefonezinho pra mim, era um Moto G na época, e falou, filho, eu tô te dando com todo o coração, eu sei que você queria um iPhone, mas a mãe não teve condição de te dar. E naquele momento eu fiquei muito feliz, porque eu vi que foi de coração aquilo ali. Foi uma coisa que pra minha mãe, tipo, ela batalhou muito pra conseguir. Minha mãe ganhava um salário mínimo, ela me deu um telefone que na época custava R$2.000, entendeu? Então, um telefone de R$2.000 naquela época era como se fosse 2 meses de trabalhado dela. Ela parcelou em 12 vezes no cartão da minha tia, que pediu emprestado pra me dar aquele telefone. E foi nisso tudo, em meio a toda aquela situação de dificuldade, que eu queria alguma forma de não ficar rico como muitas pessoas querem comprar luxo e etc. Sim, conseguir alguma forma de poder ajudar a minha mãe naquele momento sensível dela. Eu também estava sofrendo com a morte do meu pai, com a morte do meu avô, que foi 2 baques de uma vez só. E em meio àquilo tudo, minha mãe sofrendo muito, eu só queria ajudar. E nisso tudo, foi com aquele começo bem clichê, né? Que eu descobri o digital, fui atrás, comecei, foram meses e meses ali, estudando, correndo atrás, naquela overdose de informação no YouTube, a gente pesquisa muito, vê diversos conteúdos, aí a gente aplica, aí dá tudo errado, aí vai. Então foram muitos meses tentando, fazendo vários trabalhos de freelancer e etc, para ganhar uma renda extra e direcionando esse dinheiro todo para minha mãe, para poder dar um suporte dentro de casa, enquanto meus irmãos também, né, trabalhavam vendendo coisas na rua e etc. Eu já tentei antes do digital mesmo, vender amendoim na escola, mas só que tive problema com a diretoria, que não deixaram vender, mas aí foi nisso tudo que eu comecei no digital, que, né, comecei no orgânico, e depois de meses, fui pro tráfego pago.
Cara, legal demais, realmente muito emocionante essa história, né? Ver todos esses desafios que você passou e como isso não te impediu de chegar aonde você chegou hoje, né? Você é um cara bem sucedido, então parabéns de verdade aí pela sua história. E outra coisa, né, que eu lembro quando a gente conversou que também eu achei interessante, é que você disse que o digital era só uma forma de empreender, mas também poderia ser uma porta de entrada para outras possibilidades de negócio. Sim. Então, como que você teve esse clique, esse estalo, essa visão? Então, direcionando ao público agora, nesse exato momento. Então, Márcio, vou te explicar. Quando eu comecei no digital, eu só queria ganhar uma renda extra, certo? Mas depois que o digital abriu essa porta de entrada, eu comecei a conquistar minha liberdade financeira através do tráfego pago, subindo infoprodutos na internet. O que acontece? A rapaziada do digital fica muito presa a essa questão de subir ofertas para ganhar dinheiro. E o que acontece? O digital ele é muito feito de altos e baixos. Já aconteceu de eu ficar meses parados sem conseguir subir uma oferta e validar ela. E o que acontece? A gente acaba tendo que viver com o dinheiro das ofertas passadas que a gente escalou. E o que acontece? Nisso tudo eu percebi que se eu não procurasse algo que fosse sólido, construir uma empresa, algo sólido, eu teria que ficar vivendo de subir produtos para ganhar dinheiro. E quando a gente fala de liberdade, a gente fala de você poder ter liberdades em todos os ângulos, não só em dinheiro, e sim tempo, liberdade de tempo e geográfica, dizendo assim. Por quê? Quando você vive de subir ofertas, você tem que ficar ali otimizando campanhas. A Ultimify chegou para ajudar muito nisso. A gente consegue colocar regras hoje em dia dentro da Ultimify que, por exemplo, agora eu não preciso estar otimizando minhas campanhas. Bateu um certo valor gasto lá, já mata automaticamente. Isso a Ultimify facilitou muito minha vida. Porém, o que acontece? Depois que eu descobri que só ficar vivendo de infoprodutos na internet, tendo que subir ofertas e etc, não ia me proporcionar tanta liberdade de tempo igual eu queria, e eu queria construir algo sólido que me rendesse dinheiro todos os meses, sem eu ter que ficar subindo ofertas para ganhar dinheiro. E, deixando bem claro, você subir uma oferta, você não tem garantia que você vai ganhar dinheiro. E sim, você pode subir, se frustrar, não ganhar dinheiro, como aconteceu inúmeras vezes comigo lá no início, mas até você validar uma oferta no digital, você tem que testar várias e errar inúmeras vezes. E o que acontece? Você perde tempo, consequentemente, mas quando você não tem dinheiro, você tem que vender seu tempo até conseguir dinheiro. Então, galera, o que eu falo aqui pra vocês? Após vocês conseguirem conquistar a liberdade de vocês no digital, um exemplo grande aqui é o Márcio, que é uma inspiração minha para um grande negócio que eu vou lançar em breve aí, que é o quê? Criar sites, criar negócios, empresas consolidadas, que vocês vão consolidar elas no mercado e vão ganhar assinaturas, vão ganhar algo sólido, que vai ter um nome, um branding e não ficar vivendo só de ofertas, entendeu? O que mais vale hoje no digital é a sua imagem. O que mais vale hoje no digital é você construir algo sólido e não ficar vivendo só de coisas passageiras. O digital são feitos de altos e baixos. Eu aproveitei muitas ondas lá atrás, mas hoje em dia eu vejo muita gente quebrando por conta de não conseguir acertar uma oferta, não conseguir subir de novo. E o que acontece? Essas pessoas estouraram 1, 2, 3 ofertas, mas depois não conseguiram acertar mais nada. Então, galera, o que eu falo pra vocês? Vocês podem fazer 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais ou até 100 mil reais, dependendo do que vocês querem, do que vocês almejam. Mas, independente disso, procurem construir algo sólido que vai te gerar renda todos os meses, constantemente, independente se tá numa Black Friday, independente se tá no Dia das Mães, independente de uma oferta que você for fazer direcionada a uma específica data do ano. Então, por isso que eu falo, o digital ele é muito feito de altos e baixos. Muitas ondas vêm no digital. Você tem que aproveitar elas e saber trabalhar em cima dessas ondas, mas também construir algo sólido. Essa é a minha visão de mercado. Legal demais, cara, ter essa visão. E outra pergunta agora, e até pensando também no público que está assistindo, né? Sim. Quais que foram os principais erros que você cometeu e que você hoje aprendeu alguma coisa? O que você poderia falar para quem está passando mais ou menos pelo mesmo caminho, não cometer os mesmos erros? Sim. Então, lá atrás, quando você está começando no digital, você fica muito perdido por onde começar. Eu me via que lá atrás eu ficava vendo horas e horas e horas e horas de conteúdo no YouTube, de diversos conteúdos diferentes, infoproduto, dropshipping, iGame, eu ficava vendo milhões de coisas que os caras falavam que ganhavam muito dinheiro e etc. Só que eu só queria alguma forma de ganhar um dinheiro naquele momento. Então, uma overdose de informação naquele momento não ia me ajudar. Então, o que eu percebi? Depois de tanto tempo no digital e de tanto tempo perdido, cara, se você ficar procurando milhões de conteúdos e ficar pulando de galho em galho, você não vai chegar a lugar nenhum.
você vai chegar num beco escuro que você vai ter uma overdose de informação tão grande e vai se perguntar, pô, eu sei de tanta coisa, mas não consigo aplicar nada. E era nessa situação que eu cheguei. Eu só consegui destravar após o momento que eu percebi que eu precisava focar em algo em específico e seguir com isso até o final. Por quê? Em qualquer negócio que você for criar, se você for ficar direcionando sua energia para vários negócios diferentes, você não vai conseguir focar sua energia em um negócio que pode dar muito certo. Então, o que eu falo para vocês, galera, que tá começando agora no digital e muitas das vezes ou já começou e tem algum resultado, mas tá travado. Foca em uma coisa só, até o final. Se você escolher o mercado de infoprodutos, foca nesse mercado até o final. Porque se você for bom no que você faz, você estuda, se dedica, tem disciplina e resiliência, você vai conseguir. O mercado, ele não é um mercado fácil, é um mercado muito disputado. Eu vou falar pra vocês, há 3 anos atrás o mercado ele era muito diferente do que ele é hoje. O que funciona hoje, talvez mês que vem não vá funcionar mais. Mas porém, se você for ficar disciplinado, com muita resiliência, você vai conseguir chegar lá. Como eu cheguei, como o Márcio chegou, como muitos outros players do digital chegaram a conquistar sua liberdade financeira. Então, o que eu falo pra vocês? Quando vocês forem pegar para ver um conteúdo, um aulão de dropshipping ou um aulão de infoprodutos, foquem só nisso. Foquem em montar. Eu vou explicar uma coisa pra vocês agora que é muito importante. Se vocês não construírem metas e construírem um bloco de notas ali, onde você vai dividir o seu tempo. Pô, quando eu acordar, eu vou estudar uma aula de dropshipping, depois uma aula de tráfego pago, depois eu vou estudar como integro um pixel na Ultimify, depois eu vou estudar diversos conteúdos específicos em uma escala que vai te dar como se fosse um caminho para você seguir. Você vai ficar perdido. Por quê? Porque você não precisa estudar diversos conteúdos diferentes. Você só precisa estudar um conteúdo, um seguido do outro, do mesmo assunto que você está estudando já. Se você estudou sobre um aulão de dropshipping, estuda sobre tráfego pago, depois como subir uma loja na Shopify, depois como usar o Themify, que já tem lá na própria Themify. Quando você vai integrar uma plataforma, já tem várias aulas do próprio Márcio lá ensinando você a fazer a integração e etc, e utilizar a própria Themify. Então você precisa só estudar e construir metas e objetivos que você vai chegar lá, tá? Então a minha dica é: não fique numa overdose de informação, porque isso vai te prender e você vai ficar perdido. E o caminho mais importante agora para você que está iniciando é você ter metas, porque quem não tem metas, qualquer caminho fica bom. Muito legal, cara. Gostei dessa expressão. Não fique numa overdose de informação. Muito boa. Cara, e outra coisa, né, que é muito legal na sua história é a sua idade, né? Você tem 17 anos só e já conquistou tudo isso. Então você até contou a história da sua mãe, né? Conseguiu aposentar ela e é um cara muito bem sucedido financeiramente. Então, como que você enxerga, né? Conta um pouco pra gente o que tudo isso significa pra você, ter aposentado sua mãe, conquistado o seu sucesso financeiro e essas outras coisas. Então, Márcio, como eu expliquei pra galera e pra você, lá no início, nada foi fácil pra mim, né? E eu sempre tive esse objetivo de conquistar as minhas coisas, conquistar minha liberdade financeira e ajudar minha mãe dentro de casa. Por quê? Eu percebi que o caminho tradicional não era pra mim. Não que o caminho tradicional seja ruim, mas eu vi que naquele momento não ia me trazer a liberdade financeira que eu precisava pra ajudar minha mãe. E o digital foi o meio de entrada pra isso. Então o que acontece? Galera, quando eu aposentei minha mãe, quando eu conquistei todos os bens que eu tenho hoje, todas as conquistas, foi muito significante pra mim. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu conquistei meu primeiro dinheiro com digital significativo, né? Que foi quando eu bati meus primeiros 6 dígitos. E até adendo uma coisa que eu não contei pra vocês. Antigamente eu ficava vendo muitas histórias de outros players do digital que já tinham conquistado a liberdade financeira. E eu me lembro de um vídeo de algum player, eu não me lembro qual player era, que ele mostrava sua conta bancária e tinha mais 100 mil reais nela. E eu falei: mãe, olha aqui, um dia eu vou ter uma conta bancária dessa. Hoje eu não tenho, mas um dia eu vou ter. E eu me lembro que depois de muitos e muitos e muitos meses trabalhando, eu mostrei pra minha mãe minha conta bancária com mais 100 mil reais. E eu me lembro da minha mãe, né? Uma senhora que ganhava um salário mínimo e sustentava 3 filhos dentro de casa, sem um pai e sem um avô, né? Meu avô, no caso, sem o pai dela. E, poxa, imagina pra uma senhora ver uma conta bancária com mais de 100 mil reais, sendo que ela trabalhava o ano todo pra ganhar 10, entendeu? Então, isso foi muito significante pra mim. E quando eu aposentei minha mãe, que foi através do mercado de imóveis, né? Que eu ajudei ela, primeiramente financeiramente, depois investi em outros negócios, né? Que foi mercado imobiliário, mercado de SaaS, como eu falei com o Márcio. E foi no mercado imobiliário, construindo casas,
que minha mãe recebe os aluguéis dessas casas hoje em dia, que ela se aposentou. Então, galera, uma coisa que eu vou citar até pra vocês aqui, eu não sei se vocês são do mesmo jeito que eu, mas tudo que eu conquistei no digital, todas as coisas, materiais que eu conquistei, nada foi mais significativo do que ajudar minha mãe a ajudar minha própria família. As pessoas que realmente estavam comigo lá no início. Porque no meio do digital, a gente erra muito em muitas coisas. A gente conhece amizades ruins, a gente conhece muita gente que só vai te levar pro buraco. E nesse meio, a gente acaba se perdendo muito porque a gente esquece realmente de quem tá com a gente até o final. Quem tá te apoiando até o final. Eu me lembro que eu fui muito desacreditado pela minha família. Eu já, tentei de tudo no digital. Até canal no YouTube eu tentei. E, eu fui começar meu canal no YouTube, todo mundo riu da minha cara. Porque, vai estudar que isso aí não vai dar em nada. E minha mãe em tudo minha mãe me apoiava. Por mais que ela tinha medo de eu me frustrar. Ela sempre falou, meu filho, eu vou te apoiar em tudo que você for fazer na sua vida. Eu só tenho medo de você abandonar os estudos e acabar se frustrando. Porque toda mãe tem esse medo do filho acabar se frustrando. Porque, eu vou falar, o digital, ele é uma coisa que, você tem que se dedicar muito. E o resultado não vem do dia pra noite. Então, são meses, às vezes até anos tentando, até você conseguir acertar e realmente ver um resultado significativo. Então toda mãe tem esse medo de o filho se frustrar, o filho não conseguir, por ver outras pessoas conseguindo e, no fundo, né, ela vê que o filho dela, teoricamente a pessoa mais importante da vida dela, não conseguir. Então, galera, eu vou falar pra vocês, acima de tudo, de qualquer coisa, priorize a família de vocês. Priorize ajudar a família de vocês antes de vocês mesmos. Sabe por quê? Quando você não tinha nada, a sua mãe tava lá, seu irmão tava lá, sua família tava lá te apoiando. E não fica com mágoa de quem desacreditou de você, porque quem guarda rancor, mágoa, vive triste. Eu não tenho mágoa de ninguém. Na verdade, hoje essas mesmas pessoas que desacreditaram de mim lá atrás já me pediram muitas ajudas e eu ajudei. Eu ajudei, sabe por quê? Por eu ser uma pessoa boa e não guardar rancor de ninguém. Então, galera, não guardem rancor, não fiquem magoados por outras pessoas desacreditarem de você, até porque todo mundo não sabe do conhecimento que você tem. A sua tia, a sua avó, a sua própria mãe, ela não sabe o poder do digital. Ela não sabe que você vai subir um anúncio na internet e em uma semana você pode estar rico. Então, tenta entender a cabecinha deles e é isso. Muito legal, cara. Excelentes pontos aí que você trouxe, né, pra gente lembrar sobre que as pessoas às vezes não têm essa noção do digital, então elas não fazem por mal e também de não guardar rancor. Sim. Então, no geral, eu fico muito feliz de ouvir a sua história. Parabéns de verdade. Obrigado. E por último, a última pergunta, né, que é sempre de player para player. Você hoje pensando no Marcos lá de trás, né, que estava começando, não tinha muito conhecimento, não tinha a maturidade que você tem hoje. E também nos players que estão assistindo aqui hoje, né, porque a sua história lá do passado pode ser a história que muita gente está trilhando hoje. Sim. Então, pensando neles, qual que seria a dica de ouro que você daria que se você tivesse ouvido lá atrás, teria tornado o seu caminho muito mais fácil? Então, galera, vamos lá. Se hoje você está iniciando no digital, o seu caixa provavelmente ele é muito curto, certo? O que acontece? Eu vou citar 3 passos aqui que vão adiantar muito o seu processo. Primeiramente, se hoje você tem pouco caixa no digital, primeiramente procura alguma forma de levantar caixa. Trabalhando de freelancer, aprendendo gestão de tráfego para empresas, que foi uma coisa que eu fiz também lá no início. E outra, edição de vídeo, edição de diversas coisas, edição de criativo para muitos players. Hoje eu não faço mais meus criativos, eu tenho uma empresa terceirizada que faz isso. Então se você souber copy, que hoje em dia, né, lá atrás não tinha, tem ChatGPT, tem IA, que você pode fazer criativos através de inteligência artificial. Você se aperfeiçoando em algo e vendendo o seu produto, você pode levantar caixa no início. Segunda coisa, bote metas, bote objetivos, e cumpra esses objetivos até o final. Por quê? Hoje no digital, muita galera se perde por não ter um objetivo claro na cabeça. Então, galera, se você for se dedicar a infoprodutos, se dedique isso até o final, como eu citei anteriormente. Se dedique a infoprodutos até o final, se dedique a dropshipping até o final. Sabe por quê? Se você for ficar pulando de galho em galho, você não vai chegar a lugar nenhum. Terceira coisa, se você for começar no tráfego pago, não trate seu dinheiro como se fosse nada. Como assim? Muita gente diz que para você testar uma oferta hoje em dia, você precisa torrar 1.000, 2.000, 3.000 reais. E eu vou te ser muito sincero, eu vou passar uma coisa aqui que muita gente não passa nem em mentoria. Vamos lá, hoje em dia, um insight que eu peguei com um player muito grande do digital, em alguns dos eventos de networking que eu já compareci, eventos privados de players grandes do digital, o que acontece? Você não pode tratar seu dinheiro como se ele não fosse nada.
Porque o Facebook, se você impor lá para ele torrar 3 mil reais, vamos supor, você subiu 30 campanhas, 100 reais por campanha, um exemplo. E o Facebook, ele tá com a meta diária de 3 mil reais para gastar teoricamente. E o que acontece? Hoje a gente tem a ajuda da Ultimify, que facilita muito nossa vida. E o que acontece? Se uma oferta for boa, independente do ticket, independente se é drop ou info, você sabe se você vai validar ela com um CPA médio. Eu vou dar um exemplo. Hoje uma oferta de info, eu valido ela gastando 300 reais, 250 reais eu valido uma oferta de infoproduto. Por quê? Bateu o CPA de 10 em 15, 20 campanhas e não vendeu uma única venda, eu sei que aquela oferta não está validada. E eu já pulo para outra. Então se você tem pouco caixa hoje, você não precisa torrar muito dinheiro para validar uma oferta. Hoje, eu vou passar aqui uma visão para vocês. Uma das formas que eu estou escalando umas ofertas de drop minha é subindo. Hoje você vai comprar uma Business Manage, que é uma BM dentro do Facebook. Vai ter 5 contas de anúncio dentro dessa BM. E o que acontece? Eu subo 4 campanhas por conta de anúncio, R$197 de orçamento. E o que acontece? Vamos supor, deu lá 15 campanhas. 10 campanhas gastou o CPA, né? Vamos botar aí, 35 de CPA médio, 40 reais CPA médio para fazer uma venda de 150, 160 reais, que é o ticket de drop médio. Não vendeu? Eu mato todas. Já bota a regrinha lá na Ultimify, que você vai aprender a utilizar. Bota a regrinha lá na Ultimify para matar automaticamente. Então, galera, hoje para você validar uma oferta, você não precisa gastar muito dinheiro. Sai dessa tese de, nossa, preciso de 3, 5, 10 mil reais para começar no digital. Quanto mais caixa, melhor, porque você vai poder ter, como posso dizer, ser mais amplo, ter uma amplitude para testar a oferta. Você vai poder ver várias ofertas e testar ela ao mesmo tempo. Quando você tem um caixa mais curto, você se limita àquele caixa que você tem. Mas não se limita, cara. Não fica, ai, nossa, eu preciso de 5 mil reais para começar. Sabe por quê? Se você ficar preso a primeiro ter 5 mil reais para começar, de verdade mesmo, você nunca vai começar. Porque para você levantar 5 mil reais sendo freelancer, vendendo, por exemplo, um designer de 50 reais, você vai demorar muito tempo. Então começa com o que você tem. Se você tem um telefone, se você tem um notebookzinho velho, começa com o que você tem e dá seu jeito. Seja autodidata, pesquise, vá atrás e corra atrás. Porque o resultado ele vem, mas ele não é fácil. Ele é conquistado com tempo e resiliência. Então, cara, pega essa dica aí, que você não precisa de muito dinheiro para testar uma oferta. E outra, se você for cabeça, você vai entender o que eu falei sobre questão de subir campanhas, questão de... Outra coisa, vou passar outro insightzinho aqui para você. Cara, o que acontece? Cada conta de anúncio, ela pode pegar uma fatia de público diferente. Enquanto você divide em contas de anúncio diferente, você divide com o mesmo pixel aquecido, você divide o público. Por exemplo, às vezes uma oferta ela não pode validar em uma conta de anúncio. Já aconteceu isso muito comigo. Eu subi uma oferta em uma conta de anúncio e ela não validar. E simplesmente em outra conta de anúncio ela vender. Por quê? Tem uma fatia de público específico. O Facebook ele pega uma fatia de público para cada conta de anúncio. E outra, quando você for rodar dropshipping, rapaziada, você roda uma loja nichada de roupa, por exemplo, nichada para homem. Você pode utilizar esse mesmo pixel para outra loja de sapato, por exemplo. Por quê? Porque o pixel do Facebook, o que ele entende? Ele é um pixel muito inteligente. E o que acontece? Você pode, por exemplo, vender... Você tá com uma loja de maquiagem para mulher. A questão da maquiagem para mulher, o que acontece? Quando você roda um pixel de uma loja de dropshipping e depois você descobre outra loja validada, ou constrói essa loja do zero e é nichada para mulher, você pode utilizar esse mesmo pixel. Por quê? Porque ele já tem dados, ele já tem base ali de leads que já compraram uma oferta específica de um nicho específico. Então, hoje eu tenho, por exemplo, na minha contingência, eu tenho muitos pixels ali aquecidos para lojas de drop, nichado para homem, público aberto e nichado para mulher. E eu utilizo esses mesmos pixels para várias ofertas que eu tenho, entendeu? Então essa é outra dica que eu dou para vocês, que com o tempo vocês vão pegando e se aperfeiçoando mais, fechou? É isso. E este foi o bate-papo com o Player Revelação do mês de agosto, pessoal. As redes sociais do Marcos vão estar aqui embaixo na descrição para que vocês possam continuar acompanhando ele, aprender mais, seguir ele ali no Instagram também. E é isso, né? O resto vocês já sabem. Quem domina o game cola com o Ultimify. E é isso, nos vemos no próximo mês. Mete marcha. Mete marcha.